Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a toda a mocidade, nossos jovens de todo o Brasil. Nesta oportunidade nós estaremos estudando, aprendendo na classe da juventude, na classe dos jovens, obviamente, sobre a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, o aspecto da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, lição de número 10. E o canal Rascunho da IBD se propõe a ajudar o nobre professor com comentários, que possa agregar conhecimento do nobre mestre aí da classe dos jovens. A lição, a revista dos nossos jovens desse primeiro trimestre de 2020, é Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, que é comentada pelo nobre pastor Tiago Brasil. E todos nossa Assembleia de Deus estamos aprendendo essa temática de suma importância para a nossa mocidade, para os nossos jovens. Então, aspectos da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, ok? O texto bíblico em classe, o nobre professor colocou em Gálatas capítulo 2, verso 16 a 21, mas eu quero pautar a minha fala em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14, não deixando aqui Gálatas, que voltaremos aqui. E ele dividiu aqui em 3 tópicos: justificação, segundo tópico a adoção e o terceiro tópico a perseverança. E os subtópicos, assim, subsequentes, baseado na temática, o que é justificação, a certeza da justificação, a operação da justificação em nós. E o segundo tópico ele vai dividir também por 3 subtópicos. O primeiro é a adoção como imagem bíblica, os filhos de Deus, e o terceiro subtópico, os efeitos práticos da adoção ou filiação. Depois, o terceiro tópico é a perseverança, e ele divide isso também em 3 subtópicos. O primeiro subtópico é a segurança da salvação, o segundo é a tragédia da queda, e o terceiro é cuidado com a nossa salvação hoje. Muito bem. Isto posto, nós estaremos aprendendo sobre esta temática, ok? Baseado nesse contexto, no primeiro momento, nós vamos encontrar a questão da propiciação dentro do texto de Efésios, Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14, fala da obra redentora de Cristo, efetuada na cruz do Calvário, sendo ela um dos temas principais das Escrituras, que nos traz base a sua crucificação, a sua ressurreição. Ao estudarmos o livro de Levítico, que nos fala a respeito das leis sacerdotais e sacrificiais, observamos que ao levar o sacrifício para tudo, havia um sacrifício pelos erros do sacerdote, sacrifício pelos erros do povo, sacrifício pelos erros dos príncipes, e sacrifício pelos erros de qualquer pessoa, sacrifício pelos pecados ocultos, sacrifício pelo sacrilégio, sacrifício pelos pecados da ignorância, e enfim, havia sacrifício para tudo. Porém, Jesus, o sacerdote do reino futuro, entrou no santuário, efetuou a eterna redenção, não necessitando mais de sacrifício. Propiciação, por exemplo, a preposição Jesus é o nosso Redentor que vive. João 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. O João capítulo 19, versículo 25, vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Entendeu? Então a frase que fica é: o que é a obra redentora qual é a obra redentora que Cristo nos proporcionou? A obra redentora de Cristo nos proporcionou pelo menos 3 coisas. Primeiro, propiciação, Segundo, a redenção, e terceiro, a justificação. E nós vamos começar por esse primeiro ponto. Então, a obra redentora de Cristo nos proporcionou 3 coisas, a saber, propiciação. A propiciação consistia em um ato sacrificial para aplacar a ira de Deus, era feito para aplacar a ira de Deus, para obter o perdão de Deus, conforme Levítico capítulo 4, versículo 20,
O primeiro, aplacar a ira de Deus, é Números capítulo 16, verso de número 42 a 50. E ele fez o novilho da expiação, e assim o fará o sacerdote, lhe fará propiciação, e lhes será perdoado o pecado. Então a propiciação é o próprio Cristo, conforme 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, né? Quando ele vai dizer, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelo nosso pecado, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Entendeu? Então ele aplacou a ira de Deus. Em Lucas 23, 34, Jesus diz, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. Né? E obteve o perdão dos pecados, conforme 1 João 1, 9. E a redenção significa a palavra. O que significa a palavra redenção? Libertar, pagando o preço. Então ele pagou o preço por nós na cruz, não é? Então ele comprou de volta aquilo que já era dele. Veja bem, ele comprou de volta aquilo que já era dele, visto que os nossos pecados fez divisão entre nós e o nosso Deus, conforme Isaías diz. A lei da redenção está inserida em Levítico, capítulo número 25, verso de número 47 e 55, não é? Isso está pautado, essa lei aí da redenção. Então vem a necessidade do homem, vem o homem que se tornou escravo do pecado, conforme João 8, versículo 34, e assim sucessivamente. A terceira coisa que Deus fez conosco, Jesus fez conosco, foi a justificação. A palavra justificação é remoção da condenação, conforme Romanos capítulo 8, o verso de número 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo o pecado, mas segundo o Espírito. E é tornar justo. A justificação é nos tornar justo. Tendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo número 5, versículo de número 1. Não é? A troca das vestes sujas, conforme Zacarias capítulo 3, versículo 1 a 5. E a base da nossa justificação é a obra redentora de Cristo, que está inserida no capítulo 5, versículo 21 de 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, todos que creem em Cristo será justificado, conforme Atos capítulo de número 13, versículo 39. Então, dentro desse contexto, ele ainda fez o ato da reconciliação. Não é? O ato da reconciliação está em Romanos capítulo 5, versículo de número 6 a 11, e 2 Coríntios capítulo número 5, verso 18, não é? E assim vai. Então, Romanos, Paulo vai trabalhar bem essa proposta, né? Então, a conclusão da obra redentora feita por Cristo proporcionou aqui algo que alguém jamais poderia dar, que através da morte da cruz temos a propiciação pelos nossos pecados, a redenção da nossa alma, a justificação das nossas culpas, e a melhor você tem ter direito de falar com Deus. Amigo, ouvinte, amigo de Deus, pessoas ligadas a Deus, e assim vai. Então, o primeiro ponto da nossa lição é a justificação. Não é? A justificação, qual é a natureza característica da justificação? A justificação é um tema que se abordamos sempre em cultos de doutrina, abordamos na teologia sistemática dentro da soteriologia, é um assunto abordado em todo o compêndio teológico. Então, claramente, a justificação está associada aí à expiação, né? Demonstra mais clara a questão da expiação e a justificação seja efetuada conforme Paulo disse no capítulo 4, versículo 25, né, de Romanos, e assim sucessivamente. Então a nossa justificação está voltada para isso. Quais os elementos da justificação? Há dois elementos da obra da justificação, que são a remissão dos pecados e a imputação da justiça de Cristo ao pecador. Então, a remissão do nosso pecado, a remissão dos pecados está baseada na obediência completa e absoluta de Cristo, isto é, o seu perfeito cumprimento da lei, e vários textos do Antigo Testamento já vai apontar isso, conforme o salmista, Salmos capítulo 32, verso 1, Isaías 43, verso 25,
Isaías 44, versículo de número 22 e Jeremias capítulo 31, versículo 34. O perdão concedido por Deus na justificação aplica-se a todos os pecados, passando a representar representa todos os pecados passados, presentes e futuro. Né? Então, a justificação está dentro desse contexto em que é um fator primordial sermos perdoados e, consequentemente, justificados por Cristo por meio da morte e do sacrifício vicário. Né? Então, a justificação é uma temática interessante e essa lição de hoje vem nos trazer, nos apontar essa situação que é de fundamental importância para a vida de cada crente salvo por meio da cruz. Né? Então, o que é a imputação da justiça de Cristo? A justificação envolve o perdão de pecados e mais que isso, na justificação, Cristo não apenas tira os nossos pecados, a iniquidade, mas também nos veste de branco, isto é, nos veste com a sua própria santidade. Josué, o sumo sacerdote, como representante de Israel, estava perante o Senhor usando as vestes sujas. E disse o Senhor: eis que tenho feito passar de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes, conforme Zacarias capítulo 3, versículo 4. Então, a justificação também está dentro desse contexto aí, porque Jesus pegou a injustiça nossa e se fez justo pelo nosso pecado e nos salvou na cruz. Depois, nós vamos ter que trabalhar a próxima temática é a justificação pela fé. Romanos capítulo 5, verso 1 e Gálatas capítulo 2, versículo 16, Filipenses capítulo 3, versículo 9, mostra que assim que existe uma estreita relação, mostrando que assim existe uma estreita relação da justificação e a fé. Muitas vezes se diz que o ensinamento de Tiago conflita com os de Paulo neste ponto. As pessoas argumentam que dessa forma usam o texto de Tiago capítulo 2, verso 14 e 16 a 16 para afirmar que Tiago ensina a justificação pelas obras. Na verdade, não há conflito entre Tiago e Paulo. A diferença entre os escritos é de um e de outro deve ser pelo menos uma grande parte a natureza das pessoas das quais as cartas foram escritas. Não é? Então, não tem conflito dentro dessa questão. Ok? E como vamos entender a justificação? Não é? Que a Bíblia diz que temos, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus. Não é? Baseado em Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 11. Não é? Então, o motivo que Paulo deseja ver os irmãos, o teor da pregação de Paulo, a perdição dos gentios, a perdição dos judeus, tudo isso Paulo vai tratar no capítulo, em Romanos capítulo 5, capítulo 1, capítulo 2. No capítulo 3 ele vai falar sobre a perdição da humanidade. Capítulo 3, versículo 24 a 31 de Romanos. Depois ele vai falar de justificação pela fé, capítulo 4, versículo 1 a 20, capítulo 4, versículo 1 a 25, e assim sucessivamente. Então, dentro desse contexto, nós temos a paz com Deus, temos a justificação, né? E nós temos que ter aí cuidado, tomar cuidado com dois pontos principais. Primeiro, é a falsa paz do legalista ou moralista. O que é? O legalista tenta aclamar sua consciência diante de Deus mediante o cumprimento de lei e da prática de coisas, apontando para si motivo de estar em paz com Deus. O endurecimento da consciência por exemplo, tem gente que não muda, ele acha que o que ele aprendeu ele não consegue enxergar mais um polegar à frente do nariz. Né? A Bíblia está dizendo pau, ele acha que a religião, o compêndio religioso, os RIs da vida, ou declarações de fé da vida, é mais valioso do que a própria Bíblia. Irmão, a igreja existe por causa da Bíblia, e não a Bíblia existe por causa da igreja. Não é? Existem erros clamorosos que eu escuto, e isso não procede, porque nós aprendemos com a palavra de Deus. E quem veio primeiro, a igreja ou a palavra? Não é? Então, está escrito que no princípio a palavra veio primeiro. É tanto que ele nos amou primeiro. Então, para ser igreja, precisávamos nos converter. E foi o que aconteceu. Mas ele nos amou primeiro. Então, RI, ou declarações de fé, denominacional, confessional, não preenche nada, não diz nada com respeito à doutrina bíblica. A doutrina bíblica, ela já não precisa ser reiterada, não existe uma nova revelação,
Haja vista que se houver nova revelação, Deus mentiu. E é impossível que Deus minta, não é? E assim sucessivamente. Então, temos cuidado, porque somos justificados pela fé. Glória a Deus, né? Então, nós temos aí os efeitos da justificação que nos aponta aí a palavra de Deus. Vamos para a primeiro efeito da justificação, não é? Primeiro efeito da justificação está ligado a ter paz com Deus, não é? Então, o segundo efeito da justificação está voltado aí para que tenhamos a vida em Deus. Os efeitos é o acesso à graça de Deus, conforme Romanos capítulo 5, versículo de número 2. O terceiro ponto de partida, efeito da justificação, é de nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Ainda Romanos capítulo 5, versículo 2. A nossa esperança não é algo que pode ou não pode dar certo, mas sim a convicção e a certeza de que tudo deu certo, porque quem está na história, quem mudou a nossa história, quem mudou a nossa vida, foi Cristo, por meio do seu sacrifício vicário, né? Então a glória de Deus é nossa herança futura, que nos alegramos na certeza de sermos participantes da glória de Deus. O quarto efeito da justificação é nos gloriarmos na tribulação, conforme Romanos capítulo de número 5, versículo número 3. Então os efeitos da justificação são preponderantes para vivermos uma vida de regozijo e de alegria em Cristo Jesus. Não é? Tribulação aqui no grego é trípsis ou pressão. Tríplice era quase um texto técnico, um termo técnico relativo ao sofrimento que o povo de Deus deveria esperar nos últimos dias, antes do fim. Não é? Então, Jesus aí previu os seus discípulos neste mundo que eles teriam aflição. Outra vez, tilipsis, né? Que é o termo grego que se alude, se aponta para isso. E o quinto efeito da justificação é visto que o amor de Deus foi derramado em nós. Capítulo 5, versículo 5 de Romanos. Depois vem o sexto efeito da justificação, seremos salvos da ira. Capítulo 5, versículo 9 e 10. O sétimo efeito da justificação é nos alegrarmos em Deus, nos gloriarmos em Deus. Capítulo 5, versículo 11. Diferente dos judeus, que em nome da lei da circuncisão, eles apontavam a isso, né? E nós hoje somos reconciliados mediante a fé que há em Cristo, que temos em Cristo Jesus, ok? Então, posto, nós vamos partir aí para a questão da adoção, não é? Que está também pautada na nossa revista, não é? Na revista, que é esta aqui, estamos estudando Jesus, aqui, Filho do Homem e Filho de Deus, não é? Filho do Homem e Filho de Deus é o que estamos estudando. Então, a nossa revista ela vai trabalhar agora esse ponto da adoção, não é? E nós vamos trabalhar isso aí. A adoção é huitozeia. Huitezeia é colocar-se como filho. Baseia-se em um termo grego com o mesmo significado. O ato de adoção é da conclusão de qualquer ação pela qual uma pessoa, em geral um filho, é levado a um novo relacionamento familiar. Não é? Então, dentro desse contexto, o mesmo tempo em que perde todos os direitos prévios é o despojar de todas as obrigações prévias da família anterior, dependendo da simplicidade ou da complexidade. Então, quando fomos adotados por Cristo, então toda aquela maledicência, tudo aquilo que o inimigo das nossas almas e todo aquilo que fazíamos para agradar a nossa carne caiu por terra. Agora nós não temos mais obrigações com esse tipo de demanda. Pelo contrário, quem nos adotou por meio da cruz de Cristo foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agora fomos adotados. Então todos os nossos hábitos antigos ficaram para trás. Agora nossos hábitos mudaram. Então nossa consciência, nosso intelecto mudou, e doravante vamos produzir frutos de uma nova família onde estamos agregados e fomos adotados como filho de Deus. Então temos que viver como filho da luz e filho de Deus, né? Então o pano de fundo nessa questão do Antigo Testamento, as práticas empregadas na Grécia, em Roma, são relevantes na compreensão do emprego bíblico. Às vezes a adoção era extensiva aos escravos, como no caso de Moisés, lá no Egito, capítulo 2 de Êxodo,
Êxodo capítulo 2, versículo 10. Mas na Grécia e em Roma era principalmente aplicado aos cidadãos. Na prática, Grécia, o pai adotivo, devido à falta de descendentes naturais e o desejo de perpetuar uma linhagem familiar, ou por causa da afeição profunda que se desenvolveu por alguém que conheceu em outros relacionamentos, enfim. Então isso trazia, gerava a questão da adoção. Na questão do termo grego, ou na questão do termo hebraico, o termo não era conhecido na Palestina, desde que a vida ali referia-se à prática hebraica mais do que práticas pagãs. O código da lei judaica não fazia nenhuma menção ao processo de adoção. O termo grego, que é encontrado na Septuaginta, né, não existe nenhum termo da linguagem hebraica. Não é? Então, como foi que Paulo trabalhou isso? Né? A adoção é um conceito teológico no Novo Testamento presente nas epístolas paulinas, conforme vamos ver em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 23, Romanos capítulo 9, versículo 4, Gálatas capítulo de número 4, versículo 5 e Efésios capítulo de número Éfeso capítulo 1, versículo número 5. A palavra adoção é usada primeiramente em Gálatas capítulo 4, versículo 5, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, a ideia é claramente apresentada: nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Mas nas passagens romanas, Paulo fala sobre o conceito, mais por meio de cinco colóquios, ou seja, filhos de Deus, com referência a Israel, e assim sucessivamente. Então, além disso, derrama uma luz sobre a palavra lá em Romanos, capítulo 8, verso 23, guardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo, embora fosse judeu, Paulo conhecia os costumes da Grécia e de Roma, até onde podemos inferir, ele não tinha em mente nenhuma forma de adoção, né, em particular. E assim sucessivamente. Então a filiação pode firmar juntos com Cristo dentro do termo Abba Pai, Marcos capítulo de número 14, verso 36, Romanos 8, versículo 15. E os conceitos paralelos dentro do âmbito teológico, na teologia clássica, por exemplo, na ordem da soteriologia, surgem aí vários termos: a união com Cristo, a regeneração, a conversão, o arrependimento, a fé, a justificação, a santificação, a perseverança, a glorificação. Então, o entendimento da adoção é claro que, por meio da comparação de termos em alguns outros, a união com Cristo é o conceito inclusivo e abrangente na adoção a esta ideia de unidade na família. Entendeu? Então podemos entender isso de forma cabal. Então, dentro da forma universal, as duas passagens aí, Romanos capítulo 8, versículo 18 e Efésios 1, 5, né, são evidentemente universalistas. Então, cabal, isso aí não tem o que fazer. Temos aí a base contextual, histórica e, por que não dizer, sociológica. Né? Então, a singularidade da adoção. Muitas pessoas acabam por confundindo a adoção com outros elementos do processo da salvação. Elas misturam especialmente o conceito de regeneração e justificação e adoção. Regeneração é a ressurreição espiritual. A Bíblia chama de regeneração do novo nascimento. Né? Saiba, dentro desse contexto, a justificação é um ato jurídico em que Deus declara que ele nasceu, aquele que nasceu de novo, legalmente justo com base na justiça de Cristo. Não é? E assim sucessivamente. Então, o fundamento da adoção é uma bênção decretada por Deus. Isso significa que a adoção fez parte do decreto eterno de Deus. Né? A Bíblia diz que desde a eternidade Deus não escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor e nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo de número 1, versículo 4 e 6. Isso significa que a base da adoção não está em nós, mas está em Deus. A base da adoção não está em nós, está em Deus, nosso Senhor. Então, os benefícios de sermos adotados por Deus, vou aqui aludir a alguns, também se confere a série de benefícios adotados por Deus, que desfruta dos privilégios legais de ser filho de Deus. Tem como sobre si o nome de Deus, conforme Apocalipse 7,3, ele recebe a adoção de filho e não de escravidão. Não é? William Hendricks ele diz que a adoção
eu li num comentário dele aqui, que a adoção não é uma ilustração adequada da adoção divina, mas os pais que adotam gostaria de transmitir algo de seu próprio caráter ao filho, né? Mas o filho adotivo, mas nem sempre isso acontece. No entanto, quando Deus adota, ele também implanta o seu próprio espírito no coração do filho adotado, né? Ou de nós que somos adotivos. Os que foram adotados por Deus têm acesso ao trono da graça. Isso é fundamental para quem foi adotado, né? Então, e assim, dentro desse contexto, nós vamos aprendendo aí sobre a questão da adoção. Depois, o outro termo é a perseverança. Outro tópico é a perseverança, né? O que é perseverar? Perseverar é persistir, continuar, ser constante, ser assíduo ou insistir, né? Perseveração vigiando com graça, com ações de graça. Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Né? Preservar quando disciplinado por Deus. Né? Então, quando as lutas nos sobrevêm, que Deus precisa dar-nos uma chacoalhada, precisamos perseverar em temor, adorando ao Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós, conforme Hebreus capítulo 12, versículo número 7. A disciplina de Deus tem dois propósitos: que não seja, por fim, condenado com o mundo, e que compartilhemos da santidade de Deus e continuemos a viver uma vida santificada, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entendeu? Então, esses dois propósitos são fundamentais. Perseverar na doutrina de Cristo, teu Pai e o Filho, né? Todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho, conforme João, capítulo de número 2, versículo 9. Não é? Prevaricar é trair ou fingir ao dever, faltar por interesse ou má fé aos deveres de um cargo ou de seu ministério, torcer a justiça, proceder mal, corromper, perverter, enfim. Então, perseverar para reinar com Cristo. E se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se negarmos, por sua vez, Ele nos negará, conforme Timóteo capítulo 2, versículo 12. Glória a Deus. Então, perseverar é ser feliz em Cristo, conforme Tiago capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por feliz os que perseveram firme, tendo ouvido da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de temor, de terna misericórdia e compassivo. Então, a palavra traduzida aqui por paciência é hupomone, né? No grego, que geraria mais um bem interpretado por perseverança ou resistência. Né? Perseverar no meio de todas as provações, sem perder a fé em Deus. Essa paciência brota de ter uma fé que triunfa até o fim entre os sentimentos. Né? Então, perseverar, ter o prêmio. Não é? Então, dentro dessa demanda que Deus propõe para nós outros. Né? Portanto, o texto vai dizer em Josué capítulo 14, versículo 14, por causa de um prêmio ele perseverou. Veja o que diz o texto, Josué 14, 14. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que a perseverança em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Então, persevere. Se as coisas não aconteceram ainda, fique firme, persevere, porque vai dar certo. Deus não erra, Deus não mente. E a igreja é firme nesse propósito, porque a igreja nasceu no coração de Deus, no propósito de Deus, no Calvário. Saibamos de uma coisa, jovens, a igreja não morre, não se desvia e nem fica pobre. Então, você já é justificado, foi adotado por Deus, agora deve perseverar em Cristo Jesus. Se as coisas não aconteceram, espere. A esperança e a preservação é o caminho para o seu sucesso, é o caminho para a sua vitória. Glória a Deus. Né? Então, perseverar até o fim é ter certeza de ser salvo, por devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 12, capítulo 24, versículo 12 e 13. Esse texto está dentro da versão NVI, não é? E assim sucessivamente, que eu acabei de abrir aqui o texto, não é? E assim vai. Então vamos perseverar até o fim, porque Deus tem a vitória para nós outros. Glória a Deus. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no vídeo se você gostou, deixa o seu like para ajudar aí, nos incentivar a caminhar e fazer o melhor aí nos nossos comentários. Deus abençoe. Se você puder, também quiser, deixe lá o seu comentário ao final do vídeo para podermos responder as suas demandas, suas questões, na medida do possível. Na próxima aula, a aula de número 11, estaremos aprendendo sobre a cura divina no ministério de Jesus. Milagres, saberemos que foi 35. Curas divinas, nós traremos aí essa curiosidade na próxima aula. Que Deus abençoe a todos, que a boa mão de Deus recaia sobre a sua vida. Desejo um bom final de semana a todos. Aproveite bem a aula, pergunte aos professores e atente bem para os detalhes da nossa lição. Um abraço a todos, até a próxima, se Deus assim nos permitir.